Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais esse vídeo. Hoje nós temos um segundo bate-papo com a Andresa, ela que trabalhou no laboratório da Polícia Científica de Minas Gerais, fazendo diferentes análises de drogas de abuso que foram apreendidas, né? E hoje ela vai contar para nós como eles fazem os testes presuntivos e definitivos para cocaína e crack. Tá, em um vídeo anterior a gente falou sobre cannabis sativa e agora a gente está falando sobre essa droga em específico. Então vamos assistir as explicações da Andresa e na sequência a gente entra para a gente discutir um pouquinho sobre a química destes testes, tá? Então vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre exame preliminar e definitivo para cocaína. Em relação aos testes preliminares de droga, como era feito aqui na Polícia de Minas Gerais, onde eu atuei, era feito dois testes. O teste de Scott, que é por identificação colorimétrica, e o teste de Mayer, que era identificação por turbidez. A perícia de Minas Gerais aqui, utilizava uma concentração de 0,5% de tiocianato de cobalto em meio ácido. Então chegava a amostra pra gente, a gente pegava um pouquinho dessa amostra, colocava na bancada, sobre um papel mesmo, e pingava ali o tiocianato de cobalto, e se aparecesse a coloração azul turquesa, era um sinal positivo para a cocaína. Esse teste, ele é um teste rápido e prático. Porém, ele é de baixa especificidade e sensibilidade, porque a droga ela tem a presença de adulterantes e diluentes, O teste de turbidez, então, como era feito? Pegávamos também um pouco da amostra, colocávamos num tubo e adicionávamos água deionizada, destilada e algumas gotas de ácido clorídrico. E por fim, o reagente Mayer, que ele era gotejado na solução. Então aparecia um turvamento instantâneo e a formação de um precipitado branco leitoso, que indicava um sinal positivo para a presença de cocaína. Esse teste ele é considerado de elevada sensibilidade porque ele identifica cocaína em menores quantidades, mas ainda assim é um teste preliminar. Em relação às análises definitivas, era feito duas análises, tanto para a cocaína quanto para o crack. Primeiro, teste de Scott aprimorado, não era só pingar o tiocianato, vou explicar como. E o CCD, que é a forma de separação e revelação. O teste de Scott, a polícia então usava o tiocianato de cobalto a 2%, contendo glicerina, e um pouco da amostra num tubo. A solução de Scott era adicionada até cobrir a amostra. Adicionadas 5 gotas, aproximadamente 5 gotas, mas podia ser mais, de HCl, ácido clorídrico, na proporção para 5. E por fim, adicionava-se 1 ml de clorometano. Dava uma agitadinha ali e já aparecia a cor azul, indicando resultado positivo. Coloquei aí para frisar, que em 1986 o teste de Scott ele foi aprimorado pela adição então de ácido clorídrico em sua composição, porque isso possibilita identificar a forma cristalina e também na forma de base livre, então reage nas duas formas. Em relação à análise definitiva, em questão do CCD, primeiro era feita a extração com solvente em um Eppendorf, então, que continha cocaína, que é o material pulverizado, a extração era feita com acetona. Quando era crack, a extração era feita com metanol. Adicionava-se então na placa de sílica, primeira coluna, o branco, que era alguns solventes, segunda coluna, o padrão fornecido, e a terceira coluna era aplicada os padrões de adulterantes, que é a lidocaína e o levonisol, a fim de comparar as manchas posteriormente. Preparação da cuba. A fase móvel era composta por clorofórmio e acetona, 75 ml para 25 ml, 0,4 ml de hidróxido de amônio era adicionado à cuba. Colocávamos também um papel filtro, esperava-se cerca de 10 minutos para a saturação da mesma. Então ali colocávamos a placa e esperávamos a corrida desta. A revelação das manchas, como era feito? Utilizávamos um revelador de alcaloides, conhecido como reagente de Dragenfort, que é uma solução de iodeto de bismuto e potássio. O que acontecia para aparecer, então, essa mancha? O nitrato de bismuto ele reagia com o iodeto de potássio em meio ácido, por isso formava um precipitado ou, como vocês podem ver, essas manchas de coloração alaranjada. Coloquei a placa com um resultado negativo, onde apontar a seta, que não apareceu nenhuma mancha. Então, essa placa só deu um resultado negativo. Bom, o que eu tinha para falar é isso. O Eduardo agora vai explicar a parte mais química da coisa e falar sobre outras coisas importantes.
Show de bola, Andresa, ótima explicação, ficou bastante claro como esses testes são feitos aí no interior de Minas Gerais, e eu inicio ressaltando que a logística de realização desses testes podem variar entre os diferentes centros de criminalística no Brasil. Tá, os procedimentos do centro de criminalística no qual a Andresa trabalhou podem ser um pouco diferentes de centros de outras cidades ou de outros estados. Isso é bastante normal, principalmente pela diferença de recursos entre os diferentes centros, né? Como ela explicou, para a cocaína e crack, eles utilizam dois testes de triagem ou testes presuntivos. Iniciando pelo teste de Scott não aprimorado, que foi desenvolvido por Scott em 1973, como a Andresa mencionou, realmente ele é um teste de baixa especificidade, né? Várias outras substâncias ou fármacos comuns diferentes da cocaína ou crack, que ambas são a mesma molécula, né? Altera-se apenas o estado de ionização dela, enquanto a cocaína está na forma de um sal, o crack está na forma de base livre. Outras substâncias diferentes dessas podem gerar falsos positivos por produzirem uma coloração azul ou um precipitado de cor azul, né? Como mostra essa pesquisa científica aqui. Substâncias como a lidocaína, que é um anestésico local, redutores de apetite como a benzfetamina, antialérgicos como a difenidramina e a prometazina, antipsicóticos comerciais como a clorpromazina e a promazina, vários antidepressivos tricíclicos como amitriptilina, clomipramina, fármacos para o tratamento de hipertensão arterial como diltiazem e várias outras substâncias, tá? Então, de fato, a gente está discutindo sobre um teste de baixíssima especificidade, tá? Inclusive, alguns agrotóxicos também podem fornecer esses falsos positivos, né? Como mostra essa reportagem aqui, onde um senhor de 57 anos ficou preso injustamente por 21 dias por conta de um falso positivo em um herbicida que ele transportava dentro do seu carro, né? Mas, Eduardo, por que todas essas substâncias, além da cocaína, formam esse precipitado azul? Qual seria o mecanismo? Qual seria o produto dessas reações? Para a gente responder isso com total clareza, a gente precisaria investigar isso experimentalmente. Mas, considerando que a gente está falando de compostos de coordenação em meio aquoso, e agora a gente entra um pouco na química inorgânica para a gente discutir isso, a gente sabe que esse complexo octaédrico de cobalto ele pode ter seus ligandes substituídos, né? Por isso que a própria cocaína se coordena a ele e forma um precipitado azul. E a mesma ideia ocorre para os interferentes, como a lidocaína, por exemplo. Basta eles terem pares de elétrons não ligantes para se coordenarem ao centro metálico, que é o cobalto no caso, né? Apresentar afinidade por ele e ser capaz de desdobrar a energia, né? Desdobrar a energia entre os orbitais T2G e a G do cobalto de uma forma similar como a cocaína faz. Dessa forma, a coloração azul vai sinalizar o falso positivo nesse teste de triagem. Já o teste preliminar de Mayer, né, que é o teste de turbidez citado pela Andresa, a gente está falando de um reagente que é utilizado também em química de produtos naturais para detectar alcaloides em geral. Tá? Essa detecção ela acontece pela precipitação dos alcaloides em meio ácido, neutro ou levemente alcalino, tá? Essa é uma condição que precisa ser respeitada, né? Porque os alcaloides devem estar protonados para ocorrer essa precipitação. Dentro desse contexto, dessa discussão, a gente poderia entrar em assuntos mais detalhados, como o balanço de cargas relacionando o pH do meio e o pKa desses alcaloides, né? Mas a gente deixa isso para uma outra hora, tá? Porque isso leva mais tempo, né? Mas um fato é que realmente o reagente de Mayer é muito sensível. Para a cocaína, por exemplo, se a amostra apreendida tiver 1 micrograma de cocaína já é o suficiente para provocar esturvamento na solução e deixar o meio com esse aspecto leitoso, tá? Esse esturvamento aí ele ocorre pela formação de precipitados, tá? Pela precipitação, precipitados bem pequenos, que a gente pode chamar de uma suspensão coloidal. E ao longo de algumas horas ali, esses colóides vão crescendo e eles formam cristais maiores, né? mais robustos, inclusive podem ser posteriormente analisados por difração de raio-x. Essa seria uma ótima ideia para a gente investigar a estrutura desses precipitados, tá? Como foi feito nesse trabalho aqui que está aparecendo para vocês. Só que nesse trabalho foi feito para a morfina, tá? Para uma outra droga de abuso também, que é um fármaco droga de abuso, né? Porém, apesar da alta sensibilidade, que é uma vantagem desse teste, ele também se enquadra como um teste de baixa especificidade, né? Porque vários alcaloides geram esse turvamento. Quimicamente falando, o reagente de Mayer ele pode ser preparado pela reação entre iodeto de mercúrio e iodeto de potássio. É uma solução bem simples de ser preparada para formar então o tetraiodo mercurato 2 de potássio, tá? Esse é o reagente de Mayer. E como mostra esse esquema aqui, a depender das proporções utilizadas no preparo do reagente de Mayer, o equilíbrio da reação ela pode favorecer a formação de duas principais espécies aniônicas, o diônio tetraiodo mercurato ou o monoânion triiodo mercurato.
Tá? Resumidamente, essas são as espécies que formam pares iônicos com os alcaloides ionizados positivamente. Por isso, o teste ele tem que ser feito em um meio ácido, neutro ou levemente alcalino para garantir que o alcaloide esteja com carga positiva para a formação do par iônico. Para a gente exemplificar, nós temos aqui as estruturas propostas para os pares iônicos formados com a cocaína, que são as responsáveis pela precipitação e enturvamento da solução. Então, saindo um pouco desses testes preliminares, agora a gente entra nos testes definitivos feitos pelo laboratório no qual a Andresa trabalhou. Tá? O teste de Scott aprimorado, de fato, ele é feito em 3 etapas. Na primeira delas, a solução de tiocianato de cobalto glicerinada é adicionada na amostra. Se houver a formação de um precipitado azul, essa seria a primeira confirmação da presença da cocaína. Tá? Mas como nós já vimos, várias substâncias diferentes dessa droga também formam esse precipitado azul, tá? Mesmo que agora nós temos a presença da glicerina no meio, que está ali como agente estabilizante. Por isso, as próximas etapas que surgiram com o aprimoramento feito por Fasanello e Higgs em 1986 ajudam a reduzir o número de interferências nesse teste. Mas tem um detalhe, apenas reduzir, tá? Esse aprimoramento apenas reduz, não elimina os interferentes nesse teste. E então entra a segunda etapa do teste, que se resume em adicionar algumas gotas do ácido clorídrico concentrado. Se a solução voltar à sua coloração original, essa seria uma segunda confirmação da presença de cocaína. Tá? E na terceira e última etapa, adiciona-se um solvente orgânico que pode ser o diclorometano ou cloroformo, por exemplo, e forma-se então duas fases no meio, onde o solvente orgânico, por ser mais denso, né, ele fica na fase inferior. Tá? E o esperado é que na fase orgânica surja novamente a coloração azul. Tá? Essa seria a terceira confirmação positiva para a presença dessa droga. Recapitulando, vários dos interferentes que a gente já citou aqui, para o teste não aprimorado, né, como a lidocaína, prometazina, promazina, clorpromazina ou diltiazem, continuam a gerar falsos positivos no teste aprimorado, incluindo a imipramina, que é um antidepressivo tricíclico, o opioide metadona também, e várias outras substâncias que ainda não citamos, né? Uma alternativa para melhorar esse teste de Scott aprimorado, né, melhorar ele ainda mais, é se atentar à quantidade de amostra utilizada durante a análise, porque esses falsos positivos ocorrem principalmente quando os interferentes estão em uma concentração mais elevada, né, na solução de Scott glicerinada. Esse estudo ele já foi feito. Para a gente simplificar e resumir tudo isso, se nós utilizamos 5 gotas da solução de Scott glicerinada na análise, né, uma quantidade de 5 mg desses interferentes, como a lidocaína, por exemplo, já são suficientes para gerar esse falso positivo, para gerar essa coloração azul. Porém, na presença de 1 mg desses interferentes, né, 20% dessa quantidade primeira que a gente falou, esses falsos positivos não são gerados, como mostra essa pesquisa científica que eu vou enviar para vocês. Tá? Uma ideia seria utilizar no máximo 1 mg da droga apreendida para eliminar os falsos positivos. Tá? Dessa forma, a gente consegue eliminar esse erro até para drogas bastante concentradas. Uma outra curiosidade é que esse teste ele pode acabar sendo inconclusivo devido à formação de uma cor diferente do azul. Tá? Como ocorre na presença de leite em pó, na presença de leveduras que formam uma coloração mais pro lado do roxo, do lado do púrpura, como está mostrando essa imagem aqui. Isso pode acabar gerando uma certa confusão no analista. Né? Para a gente finalizar, a gente pode falar um pouco do uso da CCD aplicada nessa identificação, na identificação dessa droga, que é o segundo teste definitivo citado pela Andresa. Né? Acho que todos já devem ter trabalhado, ou pelo menos ouvido falar, ou lido alguma coisa sobre cromatografia em camada delgada, que é uma técnica bastante simples que a gente encontra em diversos livros de química analítica, de química orgânica e vários outros livros também. Em resumo, os compostos presentes na droga eles são separados pela partição entre a fase estacionária, que pode ser uma sílica depositada em uma placa de vidro ou uma plaquinha de alumínio, e a fase móvel, que é um solvente ou uma mistura de solventes, como no caso do laboratório onde a Andresa trabalhava, né, onde eles utilizam uma mistura entre cloroformo e acetona, e existe toda uma investigação científica para encontrar a proporção correta para o preparo dessa fase móvel. Tá? Depois da eluição, né, depois da corrida cromatográfica ali, para enxergar as manchas que foram separadas, eles tratam essa placa com o reagente Dragendorf, que foi introduzido no mundo científico por volta de 1866 por George Noel Dragendorf, que foi um professor de farmácia na época, né, que passou a utilizar esse reagente para triagem rápida de produtos à base de plantas, né, para encontrar vestígios de alcaloides. E como a gente sabe, a cocaína é um alcaloide, né, por isso o teste funciona para ela. E também para incontáveis plantas que também contém alcaloides em sua composição química. Em relação à composição química desse reagente, ele é uma solução de iodeto de bismuto e potássio que pode ser preparada pela reação entre subnitrato de bismuto e iodeto de potássio e um ácido fraco que pode ser o ácido acético ou o ácido
ácido tartárico, por exemplo, né? Apenas para reduzir o pH do meio. E quando um alcaloide entra em contato com essa solução, forma-se um precipitado com um tom intenso de laranja, né? Forma-se um par iônico com essa coloração. Aí, a depender do alcaloide que está sendo identificado, né? Que está sendo reagido com essa solução, esse tom ele pode puxar mais para o amarelo ou mais para o vermelho, né? Esse é o sinal positivo para a presença da cocaína, que na verdade é um sinal positivo para a presença de um alcaloide, né? Destacando que não são todos os alcaloides que formam precipitado com esse reagente. Bom, para um primeiro bate-papo sobre esses testes já está muito bom, né? É a primeira vez que a gente fala sobre eles através de vídeo. Quem estiver no grupo do WhatsApp vai receber alguns materiais sobre esse assunto, né? Se você ainda não está no grupo, entra no link que está na bio do Instagram, entra no site e clica em entrar no grupo do WhatsApp, tá? Assim vocês conseguem se aprofundar mais nesses assuntos, porque eu vou enviar alguns artigos relacionados a eles, tá? Então eu agradeço novamente a Andresa por colaborar com sua experiência, né? Com certeza esse é um tema que muitas pessoas gostam de escutar. E as dúvidas vocês deixem nos comentários, tá? Até a próxima!